Hey, what's up guys? Mike in here, your English teacher, com mais uma dica bem legal para vocês. E hoje eu quero falar sobre nativos também erram. Mas Michael, como assim, Zé? Eles nasceram falando inglês. Mas olha só, são informações bem importantes. Fica aí que eu já volto para te ensinar exatamente tudo sobre isso, ok? Alright guys, então deixa eu falar com vocês sobre esse tema bem controverso aí, sobre nativos também erram. Mas olha só, é bem simples, ok? Sabe por quê? Por que eu falo nativos também erram, né? Mas como eu falei, como assim, Michael? Eles aprenderam desde criança, nasceram, foram alfabetizados no idioma inglês. Mas no dia a dia, na correria, no famoso street language, no idioma das ruas, eles também erram. Eles cometem erros, ok? Isso quer dizer que eles não falam inglês? Of course not! Of course not. Lógico que não. Eles falam inglês. Mas no dia a dia é permitido esses erros. Sabe por quê? Porque na informalidade, no inglês formal, it's okay. Por isso, please, por favor, don't stop. Stop stopping. É o nosso famoso para de parar. Sabe por quê? Porque quando você fala inglês e comete um errinho, a maioria das pessoas congelam. Sabe? Travam e tem medo de continuar a conversa, tem medo de falar. Então, please, parem de fazer isso. Parem de parar. Stop stopping, eu brinco. Sabe por quê? Porque se você continuar fazendo isso, você não vai progredir, você não vai aprender. Então, permitam-se errar, ok? No problem, it's okay. Tá tudo bem, ok? Tá tudo bem. Então, errem muito, porque assim você vai aprender. E quando você conversa e erra algumas frases, it's okay, keep going, continua, it's okay, alright? Quer ver um exemplo? Olha só, imagine você numa loja, ok? Tá comprando alguma coisa. Em vez de fazer uma pergunta usando o do, o does, o did, aqueles auxiliares, né, que são essenciais para criar pergunta, você acaba esquecendo, digamos, você acaba esquecendo de falar, de mencioná-los na frase. But it's okay, guys, it's okay. No inglês informal, acontece assim. Por isso que eu falo que o nativo também erra, porque eles falam dessa forma. Quer dizer que a conversa não flui? Não, muito pelo contrário, ela acontece naturalmente. Em português a gente faz muito isso. Me diz aí, em português, nas tuas conversas com seus amigos, numa loja, enfim, você se preocupa com os tempos gramaticais, né? Os pontos gramaticais, os tempos verbais? Se preocupa muito com isso? Of course not. Porque o inglês é natural, né? O português é natural. O inglês tem que ser da mesma forma, da mesma maneira. Então vamos lá. Você está numa loja e você quer fazer a seguinte pergunta, ok? Você quer saber a seguinte pergunta. Você tem um tamanho maior? Um exemplo, está comprando uma camiseta, você pergunta para a moça, você tem um tamanho maior? No inglês de escola, né, aquele famoso inglês de escola, você aprende lá nas escolas, a frase ficaria assim: Do you have a bigger size? Do you have a bigger size? Ok? Aí você fala assim, não, beleza, então eu vou usar do you have? Perfect. Aquela famosa frase de escola. Mas, por exemplo, você falar o seguinte: Hey, excuse me, you have a bigger size? You have a bigger size? You have. Esqueceu o do. Tá errado, gramaticalmente sim, mas no dia a dia todo mundo conversa assim. Então converse dessa maneira também. Então, it's okay to make mistakes. Tá tudo bem cometer erros, ok? Principalmente com os auxiliares, ok? Com o verbo to be, aquela inversão que a gente faz, are, you, is, he, is, she, are, they, am I, são, gramaticalmente falando, né? São formas de criar perguntas. Mas se está numa conversa e esquece de fazer a inversão do verbo to be nas perguntas, quer dizer que você está errado? Gramaticalmente sim, mas na conversa informal isso acontece direto, a todo momento. Então, não se preocupe. Don't worry about it, ok? So, example. Um exemplo rápido para vocês, ó. Vai lá, você numa conversa e você pergunta o seguinte: você é do Brasil? Por exemplo, are you from Brazil? Are you from Brazil? Ó, are you? Perfect. Perfeito, right? Faz a inversão porque é uma pergunta. É assim que a gente aprende na escola. Mas, se a frase for, por exemplo, you're from Brazil? You're from Brazil? You are from Brazil? Ou contração, né? You're from Brazil?
No contexto, a pessoa vai entender como uma pergunta. Tem até uma entonação ali, né? Tá errado? Gramaticalmente sim, porque no inglês, para a pergunta com o verbo to be, a gente faz a inversão. Mas se não fizer, está tudo certo. Não fazer ali a inversão, it's okay. It's okay, ok? Tá errado? Yes. Mas no bate-papo funciona? Funciona. It works, ok? Então, it's okay. Podem falar errado nesse sentido, ok? Você pode se comunicar dessa maneira, porque todo mundo fala assim, inclusive os nativos, ok? Então, por isso que eu falo, nativos também erram. Então, para sair mais natural, para sair mais, o inglês mais, confiante, mais fluente, digamos assim, it's okay to make mistakes. Tá tudo certo cometer alguns erros, ok? Gramaticalmente falando. So, please, não congelem, não tenha medo, não travem as suas conversas porque você não está usando o auxiliar correto ou porque você não inverteu na hora de uma pergunta, ok? Don't worry, ok? Não se preocupe. Don't worry. Continue conversando. A pessoa que está te ouvindo, ela vai entender com certeza, porque todos se comunicam dessa maneira, ok? So, don't stop, alright? Don't stop believing. Porque errou, não faça isso. Continua conversando, que está tudo bem, ok? Informalmente é tranquilo. Logicamente, no trabalho, no e-mail mais profissional, numa reunião, pede o inglês um pouquinho mais formal, aí sim, aquelas regras, famosas regras gramaticais, se aprende na escola, né? Aí sim, elas cabem perfeitamente. Mas no dia a dia, no restaurante, numa conversa com os amigos, numa loja, né? No meio da rua, it's okay to make mistakes. Tudo bem cometer alguns erros, ok? O nativo também faz isso e ninguém fica aí abismado com esses errinhos que eles cometem, alright? So, it's okay. Feel free, fica à vontade de cometer erros que tá tudo certo. Alright? So, o importante é não deixar de conversar, o importante é não deixar de se comunicar em inglês, ok? Alright, espero ter gostado da dica. Vai na descrição do vídeo, tem um presente meu para você, um e-book bem bacana para você aprender ainda mais a como estudar, a como aprimorar a sua aprendizagem, né, o seu aprendizado no inglês, alright? Espero que tenho certeza que você vai gostar bastante do meu presente, fiz com muito amor para você, alright? So, deixe seu comentário, dá um like, compartilha com a galera, tenho certeza que todos vão adorar essa dica também, alright? Vamos aprender juntos, let's learn together. Thank you very much and see you next video. Bye bye.